se o maior poder de um jogo não for nos ensinar algo novo, mas nos fazer lembrar de algo que esquecemos constantemente. Algo que sempre esteve ali ao alcance de todo mundo, mas que a nossa vida moderna e agitada nos faz deixar de lado. Nós vivemos acelerados, consumimos tudo na velocidade 2, queremos terminar tudo logo, passar de fase, conquistar o próximo objetivo, zerar o próximo jogo. Mas e se existisse uma experiência que nos convidasse a fazer exatamente o contrário? Para entender melhor do que estou falando, é bem simples na verdade. Basta você mergulhar. E aí, meu amigo? O meu nome é Brandon. Hoje eu quero conversar com você sobre o game Abzu, um jogo que é bem conhecido por ser um irmão, por assim dizer, de Journey. Vamos trocar um papo sobre sua história e sobre como esse jogo nos passa um conceito fundamental da vida que acabamos por esquecer com o passar do tempo. O nome Abzu vem da mitologia sumérica, significa literalmente águas profundas. Na antiga Mesopotâmia, existia uma crença de que Abzu ou Apsu era o oceano primordial de águas doces que existia antes da criação do mundo. Segundo essa crença, esse oceano seria um lugar mítico onde toda a vida teria começado. Essa crença antiga está bem relacionada com a história do jogo. O game começa com o nosso protagonista acordando em uma das partes mais rasas do oceano. Logo nos primeiros minutos, já fica evidente todo o cuidado que a equipe artística teve com esse jogo. Olha só que jogo bonito, cara. É nesse início que já somos apresentados às suas mecânicas de como se movimentar no jogo. Você aprende a nadar e a se movimentar com fluidez. Pode interagir com peixes, agarrar-se a eles, nadar junto aos cardumes e atravessar o cenário. Você também encontra esses pequenos robôs que te acompanham por algumas partes do cenário. Eles te ajudam a liberar certos caminhos para que você possa passar. Nesses caminhos, encontramos as ruínas submersas, e é através dessas ruínas que começamos a entender o que aconteceu ali de fato. Assim como em Journey, não existem diálogos aqui. A história do jogo é contada através de pinturas que encontramos no meio das ruínas. Essas pinturas indicam que há muito tempo antes do jogo ter início, uma civilização antiga teve acesso a uma espécie de fonte de energia vital do oceano. Fonte essa que aparece diversas vezes ao longo do jogo. Essa civilização foi a responsável por construir máquinas capazes de drenar essa energia, fazendo com que a vida marinha fosse morrendo aos poucos. Ao jogar o game, é possível reparar que no final de cada fase existem essas áreas escuras onde não existe a vida animal. Essas áreas são o resultado direto dessa manipulação feita pelas máquinas. Com o tempo, a civilização antiga colapsou. Porém, as máquinas permaneceram lá, sugando a energia vital do oceano. O nosso personagem é um humanoide criado para poder manipular essa energia do oceano, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a missão do nosso personagem é restaurar cada área afetada pelas máquinas e destruir o núcleo central, restaurando toda a vida novamente para esse oceano. A história do jogo, apesar de ser interessante e aberta a interpretações, fica mais como um segundo plano. Abzu não se preocupa tanto em contar uma história. O game é mais uma experiência sensorial do que uma narrativa tradicional. A ideia central do jogo é a da contemplação. Durante a sua jogatina, você vai passar por diversas correntes aquáticas por onde você irá ver a beleza desse mundo subaquático. Existem também essas estátuas para meditação,
onde o nosso personagem pode se sentar e ficar ali apenas apreciando a vista, com você podendo focar em alguns peixes vistos no ambiente e até mesmo aprender o nome real deles. É exatamente por isso que esse jogo é diferente dos jogos tradicionais. Vivemos em uma época em que tudo o que consumimos disputa a nossa atenção. Os jogos são rápidos, intensos, cheios de estímulos visuais, sons explosivos, recompensas constantes e sistemas de progressão pensados para nos manter sempre engajados querendo mais e mais. E não apenas os jogos são assim. Tudo hoje é feito para ser rapidamente consumido e descartado. Filmes, séries, podcasts, todas as plataformas querem nos empurrar mais e mais conteúdo, e na maioria das vezes conteúdos rasos e superficiais. Abzu nos propõe o oposto disso tudo. É exatamente por isso que você deveria jogá-lo. Quando você inicia o jogo, não recebe uma missão urgente. Não há uma guerra para você vencer. Não há um ranking para subir. Não há um sistema complexo para dominar. Você acorda no meio do oceano e começa a nadar. Simples assim. E talvez seja exatamente isso que o torna diferente. Porque no fundo, Abzu não é apenas sobre restaurar um ecossistema virtual. Abzu nos faz lembrar da importância de apreciar cada momento dessa jornada. O maior erro que alguém pode cometer ao jogar esse jogo é tratá-lo como um jogo tradicional, rushando pelas áreas principais apenas para chegar ao final mais rápido. Se você o jogou assim, ele realmente pode parecer um jogo raso para você. Mas quando você passa a jogar mais devagar, a experiência muda completamente. Você começa a reparar em coisas que outras pessoas não repararam. Os cardumes se organizam em padrões na sua frente. Você começa a dar mais valor ao visual e à trilha sonora que o game tem. Para aproveitar esse jogo ao máximo, é importante mudar a postura mental com que você entra nele. Ou seja, você não deve jogá-lo da mesma forma como joga os outros jogos. Em vez de atravessar rapidamente uma área, experimente parar no meio do oceano e olhar ao redor. Perceba como a vida marinha muda conforme você avança. Note como as cores variam entre as regiões. Observe a diferença entre ambientes vivos e ambientes degradados. Preste atenção à trilha sonora. Ela não está ali como pano de fundo, mas como parte fundamental da experiência. Em vários momentos, a música conduz a emoção da cena mais do que eventos visuais. Outro ponto essencial para aproveitar Abzu é jogar em um ambiente adequado. Se possível, use fones de ouvido. Diminua as distrações externas. Jogue sem pressa e em uma sessão única, permitindo que sua experiência não seja interrompida. Também vale a pena interagir com o ambiente de forma curiosa. Seguir um cardume por alguns minutos, acompanhar uma baleia, explorar as ruínas com calma. Essas ações não são obrigatórias para você avançar na história, mas enriquecem a sensação de imersão nesse mundo. Abzu é um game com uma proposta simples. Ser um jogo subaquático onde você explora o oceano e vai descobrindo os seus segredos e mistérios. Sua história é bem aberta a interpretações. Ele não é um jogo que traz uma mensagem explícita. Ao invés disso, ele te convida a mergulhar na experiência de jogar o game sem pressa e sem o objetivo de finalizá-lo. Eu acredito que podemos adaptar essa mesma filosofia para a nossa vida também. Quantas coisas da nossa própria vida passam despercebidas porque estamos sempre com a cabeça cheia, buscando o próximo objetivo? Quantas paisagens ignoramos? Quantos detalhes cotidianos deixamos de ver? Quantos momentos você não estava vivendo de fato porque a sua cabeça estava em um outro local, no futuro, no passado ou simplesmente divagando? Então, meu amigo, mergulhe nessa experiência. Aprecie cada cenário, cada som, trilha sonora, cada cardume cruzando o seu caminho, porque talvez o maior ensinamento desse jogo não esteja na história que ele conta, mas na forma como ele nos ensina a estar presentes enquanto a nossa vida acontece. O meu nome é Brandon e este é o seu refúgio digital.